O perdão, a culpa e a família. Então, Fernanda, o perdão é o caminho para se viver. Porque se você for acumulando as suas ofensas e não tiver o perdão, eu vou te garantir que a sua vida vai ser muito ruim. Não é? Porque a mágoa vai virando um peso, um cargo muito grande para ser carregado. Então, em todas as situações da nossa vida, nós temos que estar perdoando. Sim. Aí você fala assim, mas eu tenho que ser sempre bonzinho, tenho que estar sempre perdoando. Sim. Porque o perdão não depende da pessoa te pedir o perdão para você perdoar. O perdão parte de você. Parte de você. Sempre que você é ofendido, ou em casos realmente que você tem mais intimidade, a pessoa às vezes solta, né? Alguma coisa que te ofende. Mais. E algumas pessoas ficam, não, mas a pessoa falou aquilo, carrega anos aquilo lá. Então, você aceitou aquilo lá. Eu li um texto esses dias, eu achei muito interessante. É de um filósofo que, infelizmente, não vou lembrar o nome dele, porque eu sou muito ruim disso. Mas ele disse o seguinte, quando alguém te ofende, ou te xinga, ou te faz alguma coisa, ele tá te dando um copo de veneno. Você tomar ele é uma decisão tua. Certo. Né? Então ele está te dando um copo de veneno. Você é aquilo que a pessoa te falou. Se você não for, então não é para você. Então você fala, não, ele está com raiva, deixa ele esbravejar a raiva dele. Naquele momento. Agora, se você aceitar o copo de veneno e tomar e ficar remoendo aquilo, aí você foi realmente contaminado pela maldade do outro ou pela reação que o outro teve. Porque às vezes a pessoa fala sem pensar, não tem intenção, né, de te ofender. Às vezes até tem a intenção, mas é ele, o problema é dele, não é teu problema. O teu problema é se você aceitar a ofensa, Sim. entendeu? Então, começamos a pensar dessa forma. A pessoa te ofendeu, te magoou. Às vezes as mágoas também vêm do quê? Da expectativa que nós temos em relação a outra pessoa. Geralmente marido e mulher. Você cria uma expectativa sobre seu marido. Você quer que ele seja de uma determinada forma, mas ele não é daquela forma. Por as razões deles, por problema dele, não é teu, é dele com ele. Mas aí você fica, mas por que ele não fez tal coisa? Às vezes você até tenta conversar, mas às vezes a mudança vai partir dele, não depende de você mudar a pessoa. Então a gente cria uma expectativa e nos magoamos, porque a expectativa não funcionou. É daquela maneira. Não funcionou. Não funcionou. Aí a gente fica com essa mágoa. E as mágoas traz o quê também, Fernando? Culpa. Porque às vezes você fala, mas eu podia ter já superado isso, mas eu tenho essa culpa de não estar conseguindo perdoar. O que nós temos que fazer? É trabalhar sobre isso, Fernando. Repensar realmente. Ó, a ofensa, quando ela vem, quando a mágoa vem, né, esse copo de veneno que a pessoa está te dando, decide não tomar ele. Decide não tomar, deixa ele lá do lado. Às vezes você tem que aceitar aquilo, né? Porque não tem como você jogar de volta para a pessoa que você está revidando. Então, aceita o copo de veneno, mas não beba o veneno. Deixa lá e às vezes analisa a situação. Por que a pessoa está tendo esse tipo de reação, né? Não é eu, o problema não sou eu, é ele. Tem um exemplo que eu li que eu achei muito interessante. Você está andando tranquilo pela rua, que é um exemplo, tá? Aí alguém te joga um balde de lixo. O lixo pode ser o quê? Tudo que é de ruim que a pessoa joga em você é um lixo. Aí você chega em casa magoado e fica pensando, mas por que ele jogou esse lixo em mim? Por que ele fez isso? É uma escolha tua, ficar remoendo o porquê, porque se magoando com a pessoa. Ou senão você pensa e fala assim, bom, era ele que está com problema, não sou eu. Então é a mágoa dele, não é o problema, não sou eu. E tocar a sua vida, falar assim, eu vou perdoar até esse sentimento ruim que eu senti em relação àquela pessoa, porque na hora é evidente que você vai sentir raiva, alguma coisa, né, Claudete? Aí depois você para e pensa, não, ó, perdão aí por ter sentido esse sentimento ruim em relação àquela pessoa, né? E você se perdoar nesse momento é muito importante, porque nós somos seres humanos falhos, não somos perfeitos, e é evidente que às vezes vão ter alguma reação que a gente às vezes nem gostaria de ter. Quem me dera, né? Ser igual a Jesus Cristo, que recebe um tapa, vira o outro rosto, a outra face e fala, não, pode bater do outro lado, que seria o correto, mas a gente não faz isso. Às vezes a gente quer revidar e fica remoendo alguma coisa, mas vamos pensar. Né? Quando uma pessoa te ofende, ela ofende porque ela está com problema. Às vezes o problema não é teu. Às vezes a gente tem que ouvir algumas coisas também, mas aí não é nem ofensa, é conselho, né, Fernando? Sim. Mas digamos assim, quando a pessoa está te ofendendo, te agredindo de alguma forma, o problema está partindo de lá para cá. Então, não aceite como ofensa, né? Deixa o copo de veneno ali do lado, não beba esse veneno, né? Não beba e vai trabalhando isso. Essa culpa que às vezes fica da gente de ficar com raiva da pessoa. Ó, o problema é dele, né? Ele está com algum problema, eu posso estar com algum problema, porque às vezes a gente também faz esse tipo de ofensa. Às vezes somos nós que estamos jogando o nosso veneno. E se a gente analisar, Fernando, quando nós estamos jogando o nosso veneno, é nosso.
Analisa para você ver. Às vezes você esbraveja, fala tanta coisa. E você vê, eu estava num dia ruim, eu estava muito nervosa, eu estava na TPM, porque a mulher usa isso daí, né, Fernanda? E a gente desculpa. E não é desculpa. Infelizmente, como é que diz? É físico, né, Fernanda? Físico. A mulher tem uns dias no mês que o marido tem que ter muita paciência e não tomar o veneno que ela dá, não, porque senão ele vai enlouquecer. Mas não parte, às vezes, da gente mesmo, não tá bem e descontar em alguém? Sim. Não é? É como se a gente estivesse oferecendo o veneno. E, às vezes, a gente não volta atrás e fala, me desculpa, né? Seria o correto. Me desculpa que aquele dia eu estava péssimo. Eu falei alguma coisa que não tinha nada a ver com você, era problema meu. Que seria o correto, a gente já resolvia essa questão. Mas, às vezes, a gente não faz isso. Então, se a pessoa não chegou e você pediu perdão, não tem problema. É você que vai se perdoar. É você. E essa culpa que a gente fica, às vezes, também se perdoar também, Fernanda, porque a gente carrega, às vezes, muita culpa. Pais e mães carregam muita culpa, porque vai criando os filhos, às vezes, na turbulência, né, da vida, na correria da vida, aí quando chega mais adulto, aparece algum problema, fala assim, mas eu deixei de fazer isso lá atrás, aí devia ter feito diferente. Isso é muito comum. Mas o que nós temos que entender, Fernanda? Nós estamos fazendo o nosso melhor, nós estamos carregando um monte de situações. Às vezes uma reação errada, ou uma atitude que a gente não fez o que deveria ter feito, foi o melhor que nós podíamos ter feito naquele momento. Então não se culpar se não fez o que achou que deveria ser certo hoje. Nós não somos perfeitos, né, Claudete? E até os filhos entender isso. Eu, como filho, às vezes eu tenho que entender isso também quando eu olho para os meus pais. Ele fez muito mais do que deveria, às vezes, se eu analisar. Não fez tudo que eu gostaria que tivesse sido feito, mas ele fez o melhor que ele pôde fazer naquele momento. Então, se a gente começar a entender dessa forma, nós vamos entender, ele fez o melhor que ele pôde. Mas meu pai foi agressivo, meu pai... A gente não sabe o que deixou ele daquele jeito. Tem que entender isso, não é julgamento. A gente não tem que julgar, a gente tem que só perdoar e entender. O perdão, ele tem um sentido tão interessante, porque ele faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado, né, Fernanda? A gente sabe disso, né? O perdão é uma decisão, é divino, é de Deus, e não é assim, eu vou perdoar e resolvi perdoar. Não, é uma coisa que às vezes você tem que analisar por um tempo, se a mágoa for muito grande, você tem que perdoar. E às vezes a gente fala, não, eu vou perdoar fulano, mas ele fez um negócio tão grave. O perdoar não quer dizer que você aceitou aquilo, que você achou que aquilo é correto. É deixar aquilo ser importante na sua vida e você ficar arrastando aquilo, né, aquela ofensa. Porque tem pessoas que vai realmente, né, carregar durante... Vai carregar, às vezes, muito tempo e não faz bem. Essa mágoa, culpa não faz bem, né? Então, temos que entender, às vezes, a pessoa, ela está naquele nível, ele não vai mudar, é ele que é daquele jeito. Se ele te ofendeu, ou se ele fez em determinado período alguma coisa que te magoou, ou às vezes você tinha uma expectativa diferente sobre aquela pessoa também e não foi daquele jeito, não tem problema. E na família acontece muito isso? Acontece, porque... tem um ditado antigo, eu acho que ainda funciona, né? Que ninguém peca por ignorância, né? Então, se você não tem consciência das coisas que você faz, às vezes você magoa as pessoas, mas você não tem consciência que você está magoando. Você não faz aquilo por intenção de magoar. Faz porque naquele momento estava muito ruim e a pessoa, às vezes, principalmente pais, né? Os pais mais antigos tinham uma vida muito sofrida. Às vezes, hoje os filhos carregam mágoas dos pais que tiveram... Gente, se a gente for analisar o que a gente tem hoje e o que eles tinham há 30, 40 anos atrás, era uma outra vida, era um outro, né? Era muito sofrido, era muito difícil. E hoje a gente peca, às vezes, por causa de tanta facilidade, né, Fernanda? Sim. Porque tem tanta informação, a gente recebe tanta informação, e às vezes a gente não sabe usar corretamente isso com os filhos. Não é? Você fica procurando um método de educar, um método de agir com seu filho, mas às vezes você não age do jeito que você gostaria. Mas você está tentando, de alguma maneira, fazer o melhor possível para aquela criança, porque tem muito amor envolvido numa família, por mais, não tem como negar, pai, mãe, filho, não tem como negar, é muito amor envolvido, e esse laço de família, até pais que às vezes não tenham... infelizmente não convive com os filhos, esse laço existe de qualquer forma, ele vai existir. Com certeza. Não tem como você negar o laço do pai e de uma mãe para um filho, não tem como negar, isso é divino, é de Deus, por mais que o pai negue, por mais que a mãe negue, esse laço não se rompe, e o filho sempre deve honrar. A mãe deu a vida de alguma forma, o pai se veio ao mundo porque alguém disse sim para essa vida, né, Fernanda? Sim. Porque se não tivesse sim, a vida não pode ser interrompida a qualquer momento. Não é? Então, se você está vivo é porque teve um sim, né? Saber perdoar qualquer circunstância que
que às vezes te afastou dos pais, ou que você não gostou de alguma atitude, é muito importante. O pai e a mãe é muito importante. O filho é muito importante para a mãe também. E o perdão do filho para uma mãe é muito importante também. Sempre. O Claudete, mãe e um pai, né? Quando você me mandou o tema de hoje, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o tema, encontrei aqui, olha só, uma belíssima fala do Papa Francisco, onde ele fala sobre a família lugar de perdão. Primeiramente, ele diz que não existe a família perfeita, não existe os pais perfeitos, os filhos perfeitos. Nós não casamos com os maridos, com as esposas perfeitas. Não existe, isso não existe, gente, mas ele fala, olha, muito interessante isso, olha, a família, ela precisa ser lugar de vida e não de morte, né? Território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria, onde a mágoa produziu, né, a tristeza, cura, e onde a mágoa causou a doença. Exato. Né? Então, é o perdão. É muito interessante, parece, fala, né? Não, vamos perdoar. Não é muito importante. O perdão é muito importante. Então, eu vi um exercício muito interessante para a pessoa fazer. Eu vou fazer, Fernanda, vou fazer. Bota essa dica pra gente aqui, Claudete. Escrever. Você pega um papel e vai escrevendo. Eu, né, meu nome é Claudete Seco, me magoei por tal coisa, me ofendi com tal coisa, isso, eu não gostei de uma atitude lá do passado, tal coisa, e vai escrevendo tudo. Sim. Depois você lê bastante, todas as suas, escreve com detalhes. Depois você lê bastante aquilo que está te incomodando. Aí depois você repensa e fala assim, eu me perdoo por estar sentindo tanta mágoa, tanta raiva dessa situação. E escreve bastante também, escreve tudo. Aí depois que você escreveu, releia aquilo de novo e queime. Queime e joga. Quer dizer, acabou. Terra ali. Olha todas as suas mágoas. Eu vou fazer esse exercício porque eu acredito que vai ajudar, Fernanda. Com certeza. Porque não sou perfeita. Eu não estou aqui falando para você fazer, perdoar todo mundo e não tenho as minhas mágoas também, né? Então, nós temos que... Para que eu tenho que carregar isso, não é? Ressentimento ou alguma coisa. Se uma pessoa me ofendeu ou te ofendeu, Fernanda, vamos entender que é o momento da pessoa, né? Esse lixo que ela jogou, esse veneno que ela deu para você tomar, se eu tomei... vou ter que eliminar ela de alguma forma. Se eu não tomei... Agora eu vou aprender, Fernanda. Eu gostei muito da frase, né? A pessoa que te ofende está dando um copo de veneno. Você vai beber se você quiser. Se a pessoa xingou a tua mãe, que é muito comum em escola, né? Xingou minha mãe, por isso que eu bati nele, né? Eita. Sua mãe é aquilo? Não é. Não é. Ele chamou você de alguma coisa muito pejorativa. Você é aquilo? Não, então ele não te chamou de nada, ele só te jogou um veneno. Você não é aquilo, então... Não precisa pegá-lo. Não precisa pegá-lo, não é meu, entendeu? Então eu vou agir assim, quero agir assim, e quero pensar mais assim também. E eu acho interessante a gente pensar assim. A mágoa, a ofensa é um veneno, você não tem que aceitá-la.